Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Gismália Oliveira. Olá, seja muito bem-vinda ao TVT-ST. Muito obrigada pelo convite. Bom, como a gente viu, esses dados mostram que a contratação de temporários no país cresceu e muito. Agora, na opinião da senhora, o que tem contribuído para o desenvolvimento desse tipo de prestação de É serviço? uma ferramenta de gestão muito boa e as empresas utilizam essa ferramenta. Isso traz para a empresa muito mais facilidade, muito mais flexibilidade. E esse trabalhador, ele contribui de forma expressiva para uma linha de produção ou um outro espaço que a empresa precise ter alguém temporário. Quais são, então, os ramos da economia que mais contratam trabalhadores temporários? Se nós falarmos em termos de datas pontuais, nós vamos falar que o comércio é o maior contratante, principalmente para o final do ano. Contrata-se muitos trabalhadores também no Dia das Mães e outras datas pontuais. Mas a indústria também contrata. A indústria, a área de prestação de serviços são grandes contratantes da mão de obra temporária. Mas qualquer ramo, então, pode ter esse tipo de trabalhador. Pode sim, desde que ele tenha uma necessidade, que a lei diz que são dois motivos que justificam o contrato de trabalhadores temporários, que são uma demanda extraordinária, ou seja, uma sazonalidade, ou então uma reposição de alguém da empresa, de um funcionário efetivo, que por algum motivo, tais como a licença maternidade, o auxílio-doença, para cobrir férias, esses são motivos que justificam a contratação do trabalhador temporário. E nesse caso que a senhora citou, uma substituição, por exemplo, o trabalhador temporário, ele tem os mesmos direitos daquele trabalhador que já está inserido na empresa, inclusive a mesma faixa salarial? A mesma faixa salarial, os mesmos direitos que tem aquele trabalhador. Nós temos uma lei, que é a Lei 6.019, que regulamenta essa atividade e dá para o trabalhador temporário todos os direitos. Ele só não tem direito ao fundo de garantia, à multa do fundo de garantia. E não tem direito ao aviso prévio, mas os demais itens todos, 13º, férias, 1/3 de férias, as horas extras com percentuais compatível ao período dele trabalhado, adicional noturno, insalubridade, direitos que qualquer trabalhador tem. Esse trabalhador também tem esse direito. E esse período que ele trabalha como temporário é contabilizado para sua aposentadoria. Você imagina um jovem em situação de primeiro emprego, entrou hoje no mercado de trabalho, daqui a 30, 35 anos ele vai aposentar, ele pode contabilizar esse período para sua aposentadoria. Agora, com relação aos acidentes de trabalho, podem acontecer inclusive com um trabalhador temporário. Nesse caso, como é que fica a situação da empresa? Qual é a responsabilidade dela diante desse trabalhador? A responsabilidade, como ela tem com qualquer pessoa do seu quadro efetivo, mas esse trabalhador, ele tem na Previdência Social os benefícios que qualquer trabalhador que passe por uma situação semelhante tem. O mesmo vale para a trabalhadora gestante? O mesmo vale para a trabalhadora gestante. E o nosso setor é o setor que emprega gestantes, apesar de outros setores, ora não contratar, nós do trabalho temporário vemos essa possibilidade para a gestante como um ganho extra. De repente ela precisa melhorar o enxoval do seu bebê ou comprar, né, o enxoval do seu bebê, ela tem no trabalho temporário um ganho extra. Agora, com relação à contratação desse profissional, ele tem que ser feito diretamente pela empresa ou pode ser contratado por uma empresa terceirizada, por uma outra instituição? Não. Ele precisa ser contratado por uma empresa que tem autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para prestar esse tipo de serviço. Nós temos uma licença do Ministério do Trabalho, ou seja, uma concessão do Ministério do Trabalho para executarmos esse tipo de atividade. E eu diria para você que esse trabalhador ele tem que ficar atento. Se não for uma empresa especializada, autorizada pelo Ministério do Trabalho, não é emprego temporário, pode ser um emprego informal. Então, há de se pedir, orientar esse trabalhador que ele deva ser o fiscal do seu contrato, né? Verificar se as regras estão sendo respeitadas, se a lei está sendo respeitada. O trabalho temporário, ele pode ser rescindido o contrato a qualquer momento? Pode, se acabar o motivo justificador daquela contratação, encerra-se o contrato do trabalhador temporário. Caso ele não queira continuar, né? De repente ele surgiu uma outra oportunidade ou surgiu um imprevisto, ele não pode continuar, ele pode rescindir também esse contrato sem pagar multa, absolutamente nada. As partes envolvidas não terão esse tipo de multa. Existe um perfil de trabalhador temporário? Quem é que busca mais esse tipo de trabalho?
Hoje o mercado, ele contrata o trabalhador temporário para qualquer função na sua empresa, para cargos mais elevados como cargos mais simples. Então, não existe especificamente uma função. É lógico que nas datas pontuais, as pessoas são contratadas um número muito maior do que outras datas. Então, contrata-se pessoas com um nível de escolaridade, ora até menor do que aquele que deveria ser solicitado. E existe, portanto, a oportunidade para pessoas de todas as condições de formação secular, como também de experiência profissional. É uma porta de entrada, né, para o mercado de trabalho. Sem dúvida nenhuma, ele entra no mercado de trabalho através do trabalho temporário, como são jovens em situação de primeiro emprego, mulheres que querem no trabalho temporário uma oportunidade, ora são donas de casa. Mas surge uma oportunidade de trabalho temporário, como ela sabe que é um período limitado, ela se propõe a isso e isso contribui para a renda familiar. Bom, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e seja sempre bem-vinda aqui ao TVTST. Muito obrigada, nós agradecemos também.